Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica e hoje abordaremos os parágrafos 142 a 184, referente ao capítulo 3, a resposta do homem a Deus. E vamos falar de dois artigos, o artigo 1, eu creio, e o artigo 2, nós cremos. Então, começamos aqui a entender essa resposta do homem a Deus. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que assista, porque eles seguem uma sequência lógica aí do entendimento. Então, a resposta do homem a Deus. Deus se revela ao homem. E neste revelar-se ao homem, ele quer que o homem tenha uma comunhão com ele. E a resposta adequada do homem a este convite se dá pela fé. Então, pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. Ou seja, com todo o seu ser, o homem aceita esse Deus que se revela. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé, essa resposta do homem ao Deus que se revela. Então, Deus se revela a nós e nós respondemos a essa revelação divina através da fé, submetendo a nossa inteligência e a nossa vontade a essa revelação de Deus. Primeiro artigo aqui que nós vamos abordar, eu creio. Então vamos entender aqui o que é essa obediência da fé. Obedecer vem aqui da palavra ob audire. Na fé, obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Então, esse obedecer, essa obediência da fé, é livremente aceitar essa palavra de Deus, essa revelação de Deus, que é a própria verdade. Então, dessa obediência, nós observamos na Sagrada Escritura que Abraão é o modelo proposto e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, nós temos aqui no Antigo Testamento Abraão como esse modelo de obediência à fé de Deus, à revelação divina, a fé em Deus, a revelação divina. E no Novo Testamento nós temos a Virgem Maria como a sua mais perfeita realização dessa obediência da fé, aceitando essa missão de ser a mãe do Salvador, né? Dando o seu sim para gerar o nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão, o pai de todos os crentes, ou seja, o pai de todos os que creem. Nós vemos aqui na carta aos Hebreus, ou na epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Então, nessa carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver um grande elogio à fé dos nossos antepassados. E aí, nós vamos observar que Abraão ele é particularmente exaltado, onde nós podemos ler, foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, por isso ele é considerado esse pai de todos os crentes. E Abraão, ele realiza, assim, a definição da fé que é dada pela própria Epístola aos Hebreus, onde nós podemos ler em Hebreus 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito do que não se vê. Então, essa fé aí foi aquilo que Abraão realizou, né? Ele ouviu esse chamado divino, essa revelação de Deus, e acreditou, fundou a sua fé nessa esperança, tendo certeza de algo que ele ainda não via. Então, ele caminhou pela fé. Então, Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Nos diz São Paulo aqui na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Graças a essa fé poderosa, Romanos 4, 20, Abraão tornou-se o pai de todos os que haviam de crer. Romanos 4, 11 e 18. E não só
esse exemplo de Abraão, mas o Antigo Testamento ele é rico em testemunhos dessa fé. No entanto, Deus previa para nós algo melhor. A graça de crer em seu Filho Jesus Cristo, o autor e realizador da fé, que a leva à perfeição. Então, esses testemunhos de fé do Antigo Testamento vão pedagogicamente preparando o povo de Deus para algo melhor, que é crer em seu próprio Filho, que também é o próprio Deus, que é o próprio Deus, o autor e realizador da fé, e que leva essa fé à perfeição. Maria, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé, porque justamente ela deu seu sim a Deus, acreditou na revelação de Deus através do anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Salvador, e ela teve fé e levou essa missão adiante, né? Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Lucas 1:37. E dando o seu assentimento, dando o seu sim, aceitando essa missão, ela disse: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. E durante toda a sua vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Então, por isso a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Ela é esse modelo da realização da fé. Porque desde o momento em que ela recebe o anúncio que será a mãe do Salvador e ela aceita, ela jamais perdeu a sua fé. E foi ali com Jesus, do nascimento até os pés da cruz. E depois que Jesus retorna e envia o seu Espírito Santo, ela está lá no cenáculo, junto com os apóstolos. Continuando aqui a exposição do catecismo, sei em quem pus minha fé. Uma citação aqui da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E aí o catecismo, ele estabelece alguns tópicos aqui. Crer somente em Deus. A fé, é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Primeiramente, uma adesão pessoal. E, ao mesmo tempo, e inseparavelmente, o assentimento livre a toda verdade que Deus revelou. Então, é uma adesão pessoal e uma aceitação livre, sem coação, da verdade revelada por Deus. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana, porque a pessoa humana ela pode nos trair, ela pode falhar naquilo que ela nos promete. Já Deus não. Deus, o que Deus promete, ele jamais falha, ele é sempre fiel. E aí o catecismo explica aqui, é justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Tem até aqui a citação de Jeremias 17, 5, 6, que nós não devemos pôr a nossa fé no homem, né? Maldito o homem que crê no homem. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado. Ora, se Cristo é Deus, logicamente, crer em Deus é crer em Cristo, é crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado. O próprio Cristo nos diz, segundo São João, capítulo 14, versículo 1, crede em Deus, crede também em mim. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai. Este o deu a conhecer. Por ter ele visto o Pai,
João 6,46, ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Então, nós conhecemos Deus através do seu Filho, através de Jesus Cristo. A plenitude da revelação é Jesus Cristo. Então, crendo em Jesus Cristo, nós cremos em Deus. Crendo em Deus, nós cremos em Jesus Cristo. E aqui, para fechar essa relação da Trindade, Pai e Filho, temos também o Espírito Santo. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. E o Espírito Santo é o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Nos diz São Paulo aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Então nós cremos no Espírito Santo porque ele é Deus. A igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Criador, Filho Redentor e o Espírito Consolador. As características da fé. O catecismo vai explicando algumas características que a fé possui. Primeira característica, a fé é uma graça, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Quando quando São Pedro revela nas Escrituras, diz para Jesus que ele é o Messias, o enviado, Jesus vai dizer que essa revelação não veio da carne, nem do sangue, mas do meu Pai que está no céu. Então, o Pai revela a Pedro essa graça, lhe dá essa profissão de fé. Em outra passagem, nós vemos Jesus também dizer que as coisas de Deus não são reveladas aos sábios, aos entendidos, mas são reveladas aos pequeninos. Mateus 11, 25. Então, nós observamos que a fé é um dom de Deus, um dom sobrenatural que é nos dado por Ele. Mas, além de ser um dom de Deus, uma graça, é um ato também humano. Por quê? Olha, crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Por quê? Porque não contraria nem a liberdade e nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Ora, naturalmente, se nós podemos crer nos nossos semelhantes, que são falhos, tanto mais podemos crer em Deus, que é fiel, justo e nunca falha. E o ato de crer, ele não contraria a liberdade e nem a inteligência do ser humano. E aqui, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele resume o que é esse ato da fé esse ato de crer de uma forma magnífica. O catecismo diz assim: na fé, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. E aí São Tomás de Aquino resume dizendo: crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Ou seja, o ato de crer é um ato racional, um ato da inteligência que assente à verdade divina, que aceita a revelação divina. Amando da vontade, porque é um ato pessoal, eu quero crer, eu recebo essa revelação divina, aceito ela, por minha vontade eu quero crer, mas a minha vontade não é movida meramente pelo humano, mas movida por Deus através da graça. Então, crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdades inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela, e
e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Então, o motivo que nós cremos não é porque nós podemos entender as verdades, porque nós podemos ver fatos pela nossa razão natural que nos levem a crer, como os milagres, como a ação da igreja no mundo. Somente esses fatos da razão natural não é o motivo de nós crermos. O motivo é a autoridade de Deus que se revela. E essa revelação divina, ela é a verdade. Portanto, ela não engana e nem pode nos enganar. Continua aqui o catecismo, desdobrando essa característica que a fé e a inteligência. Ele diz: a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela razão, pela luz da razão natural. Ou seja, para se compreender a revelação divina, somente o conhecimento natural ele é limitado. Então, por isso, a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. Outra característica, a fé procura compreender. Era uma frase famosa aí que era dita por Santo Anselmo de Cantuária, na Idade Média, né? Fides quaerens intellectum, a fé que procura compreender. Porque é característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele a quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Então, é uma característica da fé querer conhecer mais sobre Deus e sobre a sua revelação. A fé busca compreender. Santo Agostinho dizia, né? Eu creio para compreender, ou seja, ele parte da fé para compreender a revelação e compreendendo para melhor crer. Então, é uma relação aí entre a fé e a razão. E aí nós chegamos aqui neste ponto, fé e ciência. Ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Não pode haver desarmonia entre uma e outra. Porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Ora, se Deus criou tanto a razão quanto a fé, eles não podem se contradizer. Então, deve haver uma harmonia entre a fé e a razão. E quem quiser se aprofundar sobre esse tema, eu recomendo aqui um livro muito bom do professor Felipe Aquino, chamado Ciência e Fé em Harmonia, é da editora Cleofas. E neste livro você vai ver o testemunho de centenas de cientistas mostrando que através do seu trabalho na ciência, eles acabaram robustecendo a sua fé em Deus, mostrando a harmonia entre a fé e a razão. Não deve haver essa separação que o mundo tenta impor, mas na realidade tem que haver uma harmonia entre a fé e a razão. Outro documento importantíssimo para se compreender essa relação é a encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, Fé e Razão, onde ele fala que a fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano alça voo e contempla a verdade. E aí o catecismo continua dizendo aqui, portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Quem tenta perscrutar, ou seja, buscar, descobrir com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que é conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são.
que é uma citação do documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, número 36. Então, a ciência, quando verdadeiramente segue as leis morais, ela nunca vai se opor à fé, porque vai descobrir aquilo que Deus estabeleceu, as coisas como elas são. Outra característica aqui é a liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Ou seja, ninguém pode ser coagido à fé. A fé é um dom e nós somos livres a responder positivamente ou negativamente a este dom. Não podemos impor a fé a ninguém. Podemos explicitar, mostrar os caminhos da fé e a pessoa vai decidir se quer ou não, se aceita ou não abraçar essa fé. Eu peguei aqui também um parágrafo, um cânone do Código de Direito Canônico que trata desse assunto, o cânon 748, parágrafo 1º e 2º, diz assim: todos os homens têm o dever de procurar a verdade naquilo que se refere a Deus e a sua igreja. E uma vez conhecida, tem a obrigação e o direito, por lei divina, de abraçá-la e segui-la. Ou seja, ele tem uma obrigação, depois de conhecida a verdade sobre Deus e a igreja, ele tem a obrigação e o direito pode ser exercido ou não. Tem a obrigação e o direito, por lei divina, de abraçá-la e segui-la. Não é lícito jamais a ninguém levar os homens a abraçarem a fé católica por coação contra a própria consciência. Então, a fé, por ser um dom, uma resposta a essa graça divina, ela não pode ser uma coação. Ela tem que ser realmente uma transformação na vida da pessoa a partir do momento em que ele tem esse contato, esse encontro pessoal com Cristo, nosso Salvador, e aí ele abraça livremente essa fé, respondendo a essa revelação divina. Por isso que nós estamos tratando aqui da resposta do homem a Deus. Outro ponto, outra característica aqui é a necessidade da fé. Está no parágrafo 161 do Catecismo. É necessário para obter essa salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Ou seja, crer em Deus, que enviou Jesus Cristo e se revela a nós em Jesus Cristo. Continua aqui o Catecismo. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, citação de Hebreus 11, versículo 6. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela, ou seja, sem a fé, nem conseguir a vida eterna se nela não permanecer até o fim. Então, a fé é necessária à nossa salvação, porque nós precisamos ter fé para aceitar essa salvação que Cristo nos dá. Nós precisamos ter fé para nascer de novo pela água e pelo Espírito, nos tornando filhos adotivos, filhos de Deus, filhos pela graça de Deus, e assim sermos justificados. Sendo justificado, perseverando nessa fé até o fim, para sermos salvos. E aí nós vamos falar justamente disso agora, a perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, nós lemos: combati o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, a fé ela deve ser alimentada, porque senão ela pode ser perdida. E aí o Catecismo já dá aqui os elementos que nós devemos ter para conservar essa fé. Ele diz aqui: para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente, aqui a citação de Marcos 9, 24, onde os discípulos pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele deve
ela deve agir pela caridade, Gálatas 5:6, ser carregada pela esperança, Romanos 15:13, e estar enraizada na fé da igreja, porque a fé ela não é somente pessoal, ela também é eclesial. Nós vamos ver isso no artigo 2 daqui a pouquinho. E aqui a palavra de Jesus, segundo Mateus capítulo 24 e versículo 13, que nos diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, precisamos da fé, a fé é uma necessidade, e precisamos perseverar nessa fé. Outro ponto aqui, outra característica, a fé é o começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na Terra. Então, a visão beatífica é como a igreja chama esse estado de estar com Deus, esse estar com Deus no céu, esse ver face a face de Deus, né? Essa visão beatífica do Senhor. Então, o catecismo diz aqui, veremos então Deus face a face, citação aqui de 1 Coríntios 13:12, tal como ele é, 1 João 3:2. Então, a fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Então, é uma antecipação, é um prelúdio do que nós viveremos se perseverarmos até o fim no céu, nessa visão beatífica de Deus. E aí nós temos aqui uma citação de Basílio de Cesareia, do século IV, onde ele diz o seguinte, enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé como reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as maravilhas que um dia, deve ser maravilhosas aqui, como se já possuímos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos conforme nos garante a nossa fé. Então, uma citação aqui já do século IV mostrando a forma como se acreditava que é uma fé que já vem dos apóstolos dessa forma, mostrando que a fé é o começo já dessas maravilhas que desfrutaremos no futuro. Então, a fé pode... E aí observamos o seguinte também, que a fé pode ser posta à prova. E aí nós vemos a experiência do mal no mundo, do sofrimento, das injustiças e da morte, que parecem contradizer a boa nova do Evangelho. Então, pode abalar a fé e tornar uma tentação à fé. E aí, nesse momento, o que é que nós podemos fazer? Voltar para as testemunhas da fé. E aí você vai lembrar de Abraão, que creu esperando contra toda a esperança, Romanos 4:18. E a Virgem Maria, que na sua peregrinação à fé, foi até a noite da fé, ou seja, mostra que Maria nunca teve a sua fé enfraquecida. Ela foi ali do nascimento de Cristo até Cristo morto na cruz e perseverou, recebeu o Espírito Santo junto com os apóstolos em Pentecostes, em Virgília, lá orando com eles, então, mostrando a sua fé. Por isso ela é esse modelo perfeito de fé no Novo Testamento, assim como Abraão já prefigurava no Antigo Testamento. Então, quando a nossa fé for posta à prova, devemos voltar o nosso olhar a essas testemunhas da fé que a Escritura nos mostra, alimentar a nossa fé com a verdade da palavra de Deus que não passa. Nos aproximamos aqui do fim da explanação, agora já chegando no artigo 2, nós cremos, mostrando que a fé é um ato pessoal, porém, não é um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a si a fé, ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Então, a fé, primeiramente, ela é um ato pessoal, mas não é um ato isolado, é uma fé eclesial. Nós recebemos a fé de nossos antepassados. Então, eu creio, esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente no batismo.
E nós cremos, essa é a fé da igreja, professada pelos bispos reunidos em um concílio, ou mais comumente pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Ou seja, quando estamos todos reunidos numa missa, por exemplo, e nós professamos a nossa fé, nós professamos juntamente com a igreja, todos nós cremos juntos, não é um ato isolado, é um ato pessoal, mas é um ato eclesial. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É, antes de tudo, a igreja que crê e que, dessa forma, carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É preciso compreender a igreja como este corpo místico de Cristo, que tem Cristo como cabeça e nós como seus membros. E ela, antes de tudo, é que crê. Antes de tudo, é ela que alimenta e sustenta a fé dos seus filhos. Então, é por intermédio da igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo, pelo batismo. É através dos sacramentos que nós recebemos a graça de Deus. É através da igreja que nós recebemos a fé cristã. Então, nós observamos aqui, por exemplo, no ritual romano do batismo, o ministro pergunta ao catecúmeno: que pedes à igreja de Deus? E a resposta é: a fé. Outra pergunta: e que te dá a fé? E ele responde: a vida eterna. Então, a salvação, ela vem exclusivamente de Deus. Mas, por recebermos a vida de fé por meio da igreja, essa última é a nossa mãe. A igreja também é chamada de nossa mãe, porque por ela nós nascemos para essa vida nova em Cristo, pois é através dela que recebemos o batismo e somos feitos filhos de Deus pela graça, e por isso podemos ter acesso a essa salvação que o Cristo nos traz. E aqui uma citação de Fausto de Ries, um bispo do século V. Ele dizia: nós cremos na igreja como mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora de nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja é também a educadora de nossa fé. Então, pela igreja, nós recebemos esse banho batismal que nos incorpora a Cristo e nos dá acesso à salvação que vem de Deus, através de Jesus Cristo. A linguagem da fé. Como é que nós comunicamos a fé? Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. Nós temos diversas fórmulas de fé, diversos dogmas, mas nós não cremos na fórmula por si, nós cremos na realidade que elas expressam. E essa realidade que essa fórmula nos permite, entre aspas, tocar. E aí Santo Tomás de Aquino, também na sua Suma Teológica, ele explica de forma esplêndida, dizendo: o ato de fé do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Então, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. As formulações da fé são fórmulas que nos fazem compreender a realidade do que cremos. Então, permitem expressar e transmitir a fé celebrada em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. Por exemplo, na missa, no momento da consagração, o pão não é mais pão, é corpo de Cristo. O vinho não é mais vinho, é sangue de Cristo. A igreja chama essa mudança do pão em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo de transubstanciação. Ou seja, essa palavra, essa formulação, ela nos leva a entender, entre aspas, a tocar na realidade de que na Eucaristia, na celebração eucarística, nós temos ali o corpo e o sangue de Cristo. Não é mais pão e não é mais vinho. É corpo e sangue de Cristo. Entenderam?
Então, a igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, nos diz São Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3,15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja não é a sola escritura, não é a sola fide, é a igreja, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Por quê? Guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos, confiada aos seus filhos. Judas 1,3. É ela que conserva a memória das palavras de Cristo. Por exemplo, os primeiros evangelhos, as cartas de São Paulo, começaram a ser escritas aproximadamente 20 anos depois da morte de Cristo. E como é que era passada a fé aí, nesse intervalo entre a morte de Cristo e 20 anos depois, quando começam a surgir ali os primeiros evangelhos e as cartas de São Paulo? A igreja, ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Nós vemos nas cartas de São Paulo ele dizer: eu vos transmiti o que primeiro eu recebi. Ou seja, ele recebeu da igreja, das gerações anteriores a ele, essa fé que já vinha sendo propagada oralmente, que nós chamamos de sagrada tradição apostólica. Então, como a mãe que ensina seus filhos a falar, e com isso a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé, para introduzir-nos na compreensão e na vida da fé. Por isso que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, porque ela nos ensina os rudimentos da fé, através da sua sagrada tradição apostólica. Isso é graça de Deus. Ele que quis estabelecer essa igreja com essa missão de ser essa coluna e esse sustentáculo da verdade. E finalizando aqui o último ponto, uma e única fé. Então, há séculos, há 2000 anos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar a sua única fé recebida de um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida por um só batismo, o batismo em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. E aí nós temos aqui um testemunho de Santo Irineu de Leão, do século II. Século II. Ele testemunha o seguinte em relação à fé da igreja. Com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda essa pregação e essa fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro, Jesus Cristo. Essa fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Então ele compara a igreja com esse vaso que guarda esse precioso depósito da fé. E esse depósito da fé rejuvenesce quem tem contato com este depósito da fé, que somos nós, os filhos da igreja, e rejuvenesce o próprio vaso que a contém, que é a igreja. Então, esse testemunho aqui de Santo Irineu foi escrito no século II e é válido até hoje, será válido sempre, porque a palavra de Deus
eterna, não passa. Então, essa fé una e única, ela vem se propagando através dos séculos pela igreja. Então, assim nós terminamos essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, falando aí dessa resposta do homem a Deus. Se vocês gostaram aí do conteúdo, deixem aí seus comentários, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e, se Deus quiser, assim que possível, daremos continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Quero também aqui indicar alguns livros que nos ajudam no estudo do Catecismo. O Catecismo, eu já mostrei em outros vídeos. Tem esse livro aqui do professor Felipe Aquino, que na verdade ele organizou o Catecismo da Igreja responde de A a Z, assuntos em ordem alfabética. Então ele pegou aqui todos os assuntos principais do catecismo e colocou em ordem alfabética, reunindo todos os parágrafos que tratam daquele assunto. Por exemplo, domingo, obrigação de participar da missa. E aí ele pegou aqui os parágrafos do catecismo que falam sobre isso e colocou aqui tudo junto. Pai Nosso, oração. Ele coloca aqui todos os parágrafos referentes ao Pai Nosso. Outro livro importante para o estudo do catecismo é o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado pelo Papa Bento XVI, e ele traz o conteúdo do catecismo resumido em forma de perguntas e respostas. Por exemplo, nós falamos aí sobre a linguagem da fé. Aqui a pergunta 31. Por que as fórmulas de fé são importantes? As fórmulas de fé são importantes porque permitem exprimir, assimilar, celebrar e partilhar juntamente com os outros as verdades da fé, utilizando uma linguagem comum. Ou seja, resumiu aquilo que falamos sobre a linguagem da fé em uma pergunta. Então, é muito interessante para o estudo do catecismo. Tanto o dicionário, né, criado aqui pelo professor Felipe Aquino, o Catecismo responde de A a Z, quanto o compêndio. Bom, nos vemos na próxima aula, assim que possível, se Deus quiser. Até lá.